Inicialmente, eu gostaria de agradecer. São raras as oportunidades que a gente, como obstetra, tem a chance de discutir um tema que para a gente é o nosso dia a dia, no nosso serviço, porque é um serviço de referência, e discutir então e aproveitar e bastante a experiência dos endocrinologistas da clínica. Bom, mas eu fiz essa aula no contexto de uma atualização em diabetes gestacional, E eu considerei que, basicamente, qual seria a grande atualização aí, e não definido ainda, infelizmente, que é a respeito do protocolo diagnóstico do diabetes na gestação. Inicialmente, se a gente for ver, nós temos aqui, vários protocolos diagnósticos, e que eu costumo dizer assim, que há mais de 30 anos isso vem se modificando e ninguém ainda chegou num consenso. Eu gostaria de destacar que talvez uma grande importância, uma grande virada foi aqui, final da década de 90, para a entrada do ano 2000, em que houve uma padronização, a adoção do TTG de 75 gramas pela Organização Mundial de Saúde, enquanto todas as outras sociedades continuaram recomendando o GTT de 100 gramas para diagnóstico do diabetes, E, finalmente, essa grande virada que a gente acaba tendo aqui, que o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a própria Federação de Ginecologia e Obstetrícia até se adiantou, meio que empolgado com esse novo protocolo diagnóstico, e a gente tentou padronizar aí uma orientação para que fosse seguido no Brasil e que a gente tivesse depois condições de avaliar tudo isso, E gostaria de chamar a atenção, que talvez seja isso que diferencie o nosso serviço de referência para tratamento de diabetes na gestação, que é a associação, então, do perfil glicêmico, glicemias avaliadas ao longo do dia, ao teste de sobrecarga de glicose, e com isso, aquelas pacientes, aquelas gestantes que elas não alcançam o critério para diagnóstico do diabetes gestacional, pelos protocolos vigentes, a gente acaba identificando hiperglicemia ao longo do dia como a dieta básica do dia a dia, quer dizer, as fontes secundárias de açúcar durante uma gestação. Se a gente pensar que eu preciso, principalmente nesse momento, tratar a hiperglicemia materna para prevenir repercussões no feto, a gente trata essas pacientes como se fossem diabéticas gestacionais. E isso a gente vem fazendo há mais de 30 anos. Bom, a grande virada que aconteceu em relação ao protocolo de diabetes, de diagnóstico de diabetes na gestação, foi o reconhecimento que a partir de faixas de glicemia, de jejum, de 1 hora ou de 2 horas, a gente já tinha, mesmo nas faixas, considerando faixas de normalidade, sem critérios de alteração no teste de sobrecarga, a gente já tinha, então, uma alta proporção dos desfechos primários de um grande estudo clínico, talvez o maior tamanho amostral que a gente tenha, de gestantes, mais de 25 mil mulheres, de 9 países e de 13 centros diferentes. E o que é que sustenta ainda mais esses resultados? É que os resultados avaliados entre um centro e outro, eles foram perfeitamente reprodutíveis, quer dizer, e eles coincidiram esses resultados. Então, isso reforça a grande mensagem de que, mesmo nas faixas de hiperglicemia, ou de glicemia materna, que a gente considerava como resposta normal, a gente acaba tendo maior ocorrência de hipoglicemia neonatal,
peso do recém-nascido, ou maior proporção de recém-nascidos com peso acima do percentil 90, e, principalmente na clínica, necessidade de primeira cesárea, né, relacionada ou decorrente ao tamanho do feto. E um marcador, né, da hiperinsulinemia, a condição de hiperinsulinemia, o peptídeo C acima do percentil 90. Bom, a grande mensagem desse estudo, publicado em 2008, né, que quanto mais aumenta a glicemia materna, que vai se refletir diretamente no ambiente intrauterino, você tem aumento de resultados perinatais adversos. E isso precisa ser investigado e precisa ser tratado durante a gestação. A partir, então, dos resultados desse estudo, um grupo que saiu, né, um grupo de especialistas de dentro da própria Associação Americana de Diabetes, reavaliou todos esses resultados, desfechos primários, desfechos secundários desse estudo APO de 2008 e determinou novos limites e um novo protocolo de diabetes, de se investigar o diabetes na gestação. Mais ainda, reconheceu, né, aquilo que a gente sempre via na clínica, que aquele diabetes diagnosticado antes de 20 semanas, provavelmente era um diabetes do tipo 2, ainda não diagnosticado, e que só teve chance de ser visto porque a gestante, a mulher agora, estava grávida. Então, nesse novo protocolo, além desses novos limites, a gente tem aí uma certa diferenciação entre um diabetes já existente, mas ainda não diagnosticado, e o diabetes gestacional, que a gente sabe que os resultados imediatos, eles são bastante diferentes, né? Bom, esse protocolo, o que ele recomenda? Que na primeira consulta de pré-natal, toda a gestante ela deve ser avaliada, ou por uma glicemia de jejum, ou por uma hemoglobina glicada, ou até mesmo uma glicemia ocasional. Ou qualquer um desses métodos, né? Se essa glicemia de jejum, então, esclarecendo, né, a primeira consulta a gente sempre considera antes de 20 semanas, idealmente, né? A glicemia de jejum, se ela vier maior ou igual a 126, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou uma glicemia ocasional maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, encerrou aqui a investigação, considere-se essa paciente com um diabetes já instalado, que a gente não conseguiu ainda uma tradução exata, que na verdade é o overt diabetes, um já existente, né? E essa paciente, então, ela precisa ir para tratamento e acabou a história. Bom, e aquelas gestantes que, ou desde que esses exames eles sejam confirmados, né? Então, pelo menos 2 glicemias de jejum alteradas. A partir, todas essas gestantes que não apresentam, ou que apresentaram esses exames aqui normais, todas elas serão reinvestigadas entre 24 e 28 semanas, que é a fase hiperglicêmica da gestação. E agora, então, com teste de sobrecarga de 75 gramas, com os novos limites, calculados a partir do estudo APO, né, que é a sigla da hiperglicemia e resultado perinatal adverso, né, para um risco correspondente a 1,75 do peso maior que o percentil 90, de risco, né, para hipoglicemia neonatal, risco de primeira cesárea para esses desfechos primários, né? Então, o que é que a gente tem de novos limites? Glicemia maior ou igual a 92, 1 hora 180, 2 horas 153. Novidade, que apenas um valor alterado já é suficiente para fazer o diagnóstico do diabetes gestacional. Então, seguindo aqui esse protocolo, com 24 a 28 semanas, as gestantes que apresentaram resultados normais, né,
são submetidas ao GTT de 75, se normal, esquece, se alterado é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Além disso, uma glicemia de jejum entre 92 e 126 miligramas por decilitro em qualquer idade gestacional deve ser suficiente para fazer diagnóstico de diabetes gestacional. Na verdade, se a gente for ver o que acontece, eles estão considerando as intolerâncias de fora da gestação como um diabetes gestacional. Ou seja, identificou hiperglicemia? Não importa aí por que critério nós vamos começar a tratar e a controlar. Lá em Botucatu, como além do teste de sobrecarga para diagnóstico do diabetes gestacional, a gente associa o perfil glicêmico, então são glicemias aqui avaliadas a cada 2 horas, das 8 às 18 horas, sendo programada para essa paciente uma dieta normal, normocalórica, enfim, uma glicemia de jejum menor do que 90 miligramas e qualquer uma dessas glicemias que eram consideradas pós-prandiais de 1 ou de 2 horas, menor do que 130, isso desde 1983, se associou aí a maior risco de macrosomia, maior risco de hipoglicemia neonatal, e nós começamos a tratar essas gestantes como se elas fossem diabéticas, Então, na verdade, na associação desses 2 exames, nós vamos ter um grupo de gestantes que tem respostas normais aos 2 testes. Assim como nós vamos ter um grupo de gestantes que tem resposta alterada, tanto ao teste de sobrecarga quanto ao perfil. Considerando que o GTT é o teste para diagnóstico de diabetes gestacional, vai ter diabetes aquelas pacientes que têm alteração no TTG, e que é o caso desse grupo também, que tem resposta alterada ao GTT e perfil glicêmico normal. Bom, e a grande dúvida, aquelas pacientes que têm um GTT normal, mas tem alterações, glicemia maior ou igual a 90 e pós-prandial maior ou igual a 130, a gente considera essas pacientes, desse grupo 1B, como portadoras de hiperglicemia gestacional leve. Quer dizer, na verdade, se a gente pensar que o limite de uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 é suficiente para fazer diagnóstico de diabetes gestacional, a gente vem fazendo isso aí já há algum tempo. E a primeira coisa que eu fiz lá em Botucatu foi pensar, bom, se eles diminuíram ou recomendaram a diminuição dos critérios e dos limites no teste de sobrecarga de 75, talvez eu não precise mais usar o perfil glicêmico para identificar as pacientes só com hiperglicemia. Então, eu avaliei, reclassifiquei 650 gestantes em relação ao GTT, que antes eram normais, porque elas eram só, tinham alteração só no perfil glicêmico, e o que, na verdade, a gente acabou vendo? Se eu deixar de usar a associação GTT e perfil glicêmico, numa olhada assim muito rápida, e muito direta, eu vou deixar ainda de diagnosticar 70% das gestantes desse grupo com hiperglicemia. E mais, eu vou deixar de tratar, no mínimo, 8% de recém-nascidos com risco aí de macrosomia. Então, por enquanto, desde agosto de 2011, o nosso serviço adotou esse novo protocolo e nós estamos fazendo a associação GTT e perfil. E uma tese agora, uma dissertação de mestrado, ela está sendo desenvolvida exatamente para ver o que mudou 2 anos antes e 2 anos depois desse novo protocolo. Então, esse resultado ainda está em aberto. Então, da mesma maneira,
a gente tem adotado, como a maioria das escolas, né, de obstetrícia do nosso estado, principalmente, elas têm adotado essa recomendação da Associação Americana de Diabetes, com a diferença de que, lá em Botucatu, a gente associa o perfil glicêmico. Bom, e qual é o grande problema? É que não é só nosso, é de toda a literatura e a gente ainda não tem uma resposta. É que a gente sabe que o critério, né, a adoção desse novo critério vai aumentar de 2 a 3 vezes, né, o número de gestantes que elas precisam ter a sua hiperglicemia controlada e cifras, né, vão ser encontradas. Se antes era de 1 a 14%, porque justamente você tem uma variação muito grande no protocolo, né, de diagnóstico, nós vamos ter cifras aí em torno de 18 a 25%. Para vocês terem uma ideia, no Congresso de 2013 da Itália, um congresso específico, né, e a gente já tem aí algumas primeiras notícias dessa maior ocorrência, do aumento dessas gestantes em situação de hiperglicemia, chegando aí em torno de 30%, México, no Mediterrâneo, né, atingindo aí e até Canadá com esse novo protocolo. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Quer dizer, o que está se perguntando hoje na literatura, o custo-benefício de se identificar e de tratar essas gestantes. Tá? Bom, custo-benefício, o que é que poderia responder para vocês? Se a gente pensar, né, que a gente tem todo um desmetabolismo a partir do aumento de glicose, com repercussões tanto no compartimento fetal e também no período neonatal, e nesse compartimento fetal, que seria a gênese, né, a primeira lesão do pâncreas para aquela mulher que vai se tornar grávida um dia, diabética, vai desenvolver o diabetes tipo 2. Então, uma resposta muito direta seria: vamos tratar essa gestante, né? Bom, e principalmente o risco aqui bastante aumentado de morte perinatal, especialmente, né, em serviços que não estão aí preparados para receber esses recém-nascidos. Na verdade, o que a gente tem na literatura ainda, né, atualizado, 45% de cesárea associada à hiperglicemia na gestação, 40%, podendo chegar aqui a 40% de gestação pré-termo, 10% de malformações, mesmo nos diabetes gestacionais, né? 30% de hipóxia perinatal, 50% de macrosomia, que isso nós nunca vamos separar, se isso é realmente da hiperglicemia materna ou se é da obesidade ou do desmetabolismo materno associado a tudo isso, né? Hipoglicemia neonatal atingindo cerca de 25% dos recém-nascidos, policitemia e principalmente hiperbilirrubinemia e icterícia atingindo 30% desses recém-nascidos, e cardiomiopatia, mesmo assintomática, né? A cada 2 recém-nascidos de mães diabéticas, 1 vai ter um tipo aí de cardiomiopatia, que está muito comum associado à hiperglicemia materna. Naquelas gestantes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que só tem hiperglicemia, porque a gente vê, né, o perfil glicêmico, o risco atribuível de morte perinatal é em torno de 4,16%, bastante semelhante a um risco atribuível de 6,12% que a gente vê no diabetes. Bom, isso eu acho que seria, assim, o grande ponto de discussão. Agora, passando rapidamente, né, o tratamento não vai diferir de nada, e nós aproveitamos aí bastante a exposição anterior. Realmente é bastante valorizada uma equipe multidisciplinar para cuidar dessas gestantes e, sem dúvida nenhuma, tem benefícios a curto, médio
e longo prazo. E eu não preciso repetir aqui para vocês, né, todas as complicações, não só da mãe que desenvolve o diabetes gestacional, mas pensando que o feto que está ali dentro um dia vai ser mãe também, né? E que vai desenvolver essas mesmas repercussões. Então, é a sinalização, a programação intrauterino, né, para o resto ao longo da vida. Para a gravidez, os limites, né, considerados aí, o nosso ideal de controle de glicemia, 70 a 95 miligramas por decilitro no jejum, 1 hora pós-prandial. Alguns defendem 130, mas a literatura até 140, vamos dizer, permitiria, e 2 horas pós-prandial, menor do que 120. Se vocês me perguntarem, eu gostaria que todas essas glicemias, à exceção do jejum, tivesse muito mais perto de 100 do que de 120, tá? Bom, da dieta também, eu acho que pensar basicamente o que é que diferencia isso daí. É que a mãe ela precisa comer para ela e garantir o aporte para o feto. Então, lembrar que essa dieta precisa ter 60% de hidratos de carbono e menos de 10% do que a gente não deseja, né, das gorduras. Fracionada pelo próprio metabolismo da gestação, a ingestão de fibras para a grávida é particularmente recomendado, e como a palestrante que me antecedeu, né, cuidado com essa ingestão de fibras, ela tem que ser entrada no cálculo da dieta, né, tem que ser incluída no cálculo da dieta, mas a grávida ela tem uma obstipação crônica, então o ideal é que você aumente isso e corrija depois. Caminhada, principalmente, faz bastante bem quando a gente pensar em controle de níveis glicêmicos, aumento, né, de consumo de glicose. Tem comprovação, né, científica de que existe uma redução da necessidade da insulinização e redução também da dose que essa paciente deveria receber aí até o final da gestação. As insulinas mais utilizadas, NPH irregular, nesse mesmo esquema, e ainda a gente tem uma certa dificuldade de liberação ou de uso aí de rotina para essas gestantes durante o período de gestação. Desnecessário dizer também da necessidade de conhecer o perfil de ação, e eu queria terminar dizendo para vocês do nível de evidência, ou quais as evidências que a gente tem disso, né? Se a gente for pensar, nível A de evidência, né, a gente deve associar, então, o risco, né, a classe na gravidez, classe B, para essas insulinas modificadas, né, para essas novas insulinas. Também, no nível A, o risco para a gravidez, então, o uso, né, dessas insulinas, da NPH e da Determir, né, é seguro na lactação, mas ainda o risco fetal a gente não tem definição nenhuma para qualquer dessas drogas, né? E mais um pouquinho ainda, né, sobre os anti-hiperglicemiantes. Gliburida e metformina, que são os mais promissores, né, o mais discutido, a gente tem, primeiro, um nível para sua recomendação, um nível de evidência, né, da gliburida, nível B. E tanto uma droga quanto outra, elas têm classe B, o risco B na gestação, ou seja, a gente não tem resultado nenhum do prejuízo ou do benefício a longo prazo desses recém-nascidos. Finalmente, glicemia, né, um teste de sobrecarga para todas aquelas diabéticas gestacionais, exatamente para a gente identificar aí as intolerâncias, né, e que podem ser perfeitamente prevenidas ou controladas durante aí
a evolução pós-gestacional. Mais uma vez ainda algumas evidências, e a hora que a gente for ver, né, as evidências que a gente tem, poucas elas há para recomendação, muito mais B e E, que seria opinião de especialistas, né? Então a gente ainda está num momento, e isso eu diria que faz muito tempo já, num momento aí de muita discussão em relação a qualquer tipo de protocolo que relacione diabetes e gestação. Muito obrigada. Iracema, a minha dúvida é o seguinte, agora no começo do ano, no statement do ADA, que ele liberou agora em 2014, ele questiona novamente o padrão que o APO traz pelo número de aumento de casos de diagnóstico, e ele até dá um passo atrás em relação a você fazer isso em duas vezes. Você fazer a avaliação prévia com um teste de 100 gramas de glicose anidra, e para essas pacientes, se for o caso, você repetir com 75, você for ali com o teste 75. Queria saber sua opinião em relação a isso, e assim, a gente tem visto que o número de diabetes gestacional aumentou. A minha outra pergunta é, eu fazendo o rastreamento, como você propõe, de se fazer, além do teste, fazer um perfil glicêmico, o quanto isso impacta dentro do serviço, então, em número de diagnóstico? Tá. Eu posso te dizer que eu tenho entrado no meu ambulatório às terças-feiras, às 14 horas, e tenho saído de lá às 7h30 da noite. Tá? Então, esse é o primeiro impacto, sem dúvida nenhuma. Está aumentando porque está aumentando, né? Tem obesidade junto com tudo isso, resistência à insulina, né? Então, isso é um fator de aumento. Outro fator são esses novos limites e critérios. Você baixou, né, o limite, você está aumentando. E o outro que aumenta mesmo, isso constitui, para vocês terem uma ideia, que é a associação com o perfil glicêmico, quando a gente falava que associação de diabetes e gravidez, considerando o prévio e o gestacional, em 7%, esse grupo 1B, na década de 83 até 90, a gente tinha 13% dessas gestantes. Por quê? Os limites do GTT eram maiores, né? Bom, teve uma segunda época que a gente reavaliou essas gestantes, por volta aí de 2005 e tal, caiu um pouco. Por quê? Teve aquela transformação, a adaptação do sangue total para o plasma. Então, conforme você mexe nos critérios do GTT, você acaba diminuindo o grupo 1B, ou a hiperglicemia, tá? Bom, isso no meu serviço é o que eu estou te falando. Eu acho que eu até, se eu não fui mais clara, quer dizer, a minha vontade é deixar o perfil glicêmico. Por quê? Porque eu sei, cada vez que eu vou falar, nós levamos 5 anos para poder publicar numa revista internacional. Hoje não. Hoje a gente já tem um parágrafo chavão assim, e acho que até por conta desse novo protocolo, a gente tem conseguido fazer, né, os americanos, os ingleses, entenderem o que seria isso. Uma situação de hiperglicemia que não atingiu ainda um critério de diabetes gestacional. É uma questão de evolução, é um pré-diabetes, sem dúvida nenhuma, como são as intolerâncias fora da gestação. Eu gostaria de ter um único teste, mas cada vez que eu tento me livrar do perfil, eu vejo que eu deixo alguma coisa. O quanto isso significa, se eu tiver que responder para um epidemiologista, ou na visão de um epidemiologista, ele vai falar, não, nós vamos precisar ver custo e benefício. Por isso é que eu estou propondo, eu vou avaliar 2 anos antes e 2 anos depois da mudança desse protocolo. E reclassificar, agora certo, no GTT de 75, essas pacientes, tá? Aí, talvez eu te dê a resposta. Que eu gostaria de me livrar, eu gostaria. Mas pensa bem, eu estou identificando essas gestantes faz 30 anos. Como é que, de repente, você vai falar cruzar no teu serviço? Não vou te tratar, tá? E nós sabemos desse risco. Agora, se isso vai ser reproduzido fora, enfim,
Eu posso te dizer, Campinas também identifica e considera o GTT normal, mas tem lá hiperglicemia no jejum, em pós-prandial, elas acabam sendo tratadas. Se for ver, hoje nós vamos ter mais também. As obesas e com resistência à insulina, elas vão fazer hiperglicemia, que não necessariamente vai chegar no critério aí de diagnóstico do diabetes. E você já tem os resultados desse achado com os desfechos de macrosomia e de... Tá. O primeiro resultado que eu teria seria uma coisa assim, que é eu deixar de reconhecer ou de prevenir em torno de 8% de macrosomia, que para nós, se você for ver, representa 50% dos 15% de macrosomia que, por melhor que você controle a gestante, você acaba tendo, ou porque ela é obesa, ou porque ela escorrega mesmo, né? Ela, na dieta, e você sabe muito bem disso, né? E mesmo durante a gravidez é difícil de você controlar tudo isso, né? Então, se for pensar numa resposta rápida, vou deixar para trás 50% desses recém-nascidos. E não é só a macrosomia, é a hipoglicemia neonatal. É o serviço que não está preparado para receber, e eles fazem hipoglicemia e vão morrer na nossa frente mesmo, né? Então, eu penso como obstetra lá no meu cantinho, né? Bom, e o dia que eu não estiver mais lá? Aí eu não sei, quem vier vai pensar, eu passo o bastão. Mas por enquanto eu não consegui ainda deixar de identificar essas gestantes. E tem mais uma coisa, quanto mais a gente vai estudando, a placenta delas é alterada, seria um quadro melhorado do diabetes gestacional, bem mais melhorado que um diabetes tipo 2, mas tem o mesmo padrão inflamatório, se for dosar citocinas, os marcadores do desenvolvimento fetal, pensando em leptina, adiponectina, tudo alterado, tá? E síndrome metabólica também associada a essas gestantes. Quer dizer, é um desmetabolismo, ponto. E que vai refletir no feto que está sendo gerado ali. Essa é a minha outra curiosidade, é assim, no serviço público e particular, a gente tem muita dificuldade em relação à tira, fazer controle glicêmico, né? Isso em portador de diabetes. Eu vejo um pouquinho mais de facilidade quando eu faço uma cartinha para o serviço, para a unidade básica de saúde, dizendo assim, gestante. Né? Então, eu consigo um pouquinho melhor. Mas como é que é isso em relação a esse controle para essas pacientes que têm essa hiperglicemia leve, que você está tentando identificar? Como é que você consegue manter isso? Tá. Então, eu vou te dizer que nesse ponto, eu estou numa fase boa, com a unidade básica, com as prefeituras, né? O nosso serviço, ele atende basicamente SUS, então eu tenho que pensar no SUS mesmo. Vem paciente bastante diferenciada para o serviço? Vem, né? Mas é o preço que elas pagam, porque ali tem um serviço lá de referência, enfim, né? Bom, então, a grande massa é a unidade básica, contato com eles, e são pacientes do SUS. Ao contrário de vocês, eu encontrei primeiro uma certa dificuldade para glicosímetro, para fita e até para insulina, porque, querendo ou não querendo, elas têm até dificuldade. Se eu der o tratamento hoje, elas podem começar só no final do mês ou no começo do outro mês, porque é quando o marido recebe pagamento e elas podem comprar insulina, enfim. Eu tive uma certa dificuldade, por quê? Porque a prefeitura, as unidades básicas entendiam que valia para o diabético, para os membros da ABAD, enfim. O diabetes na gravidez, todo mundo ficava meio assim. Então, o que nós passamos a fazer? A gente grampeia junto com a receita a lei, né, a determinação que para o diabetes, né, são disponíveis, enfim, manda uma cartinha e eu acho que agora nós já conseguimos muito mais. Tanto que, para você ter uma ideia, nós passamos muito tempo internando, fazendo uma internação dia dessas gestantes, para controle, tá? E hoje a gente não faz mais nem as que tomam insulina e nem as clínicas. Isso foi uma grande evolução e uma menor sobrecarga para o serviço.
Por isso que o fato de hoje fazer um perfil aí, para nós está tranquilo, porque a gente já fez até mais, né, gastando a internação dia. Mas a gente tem encontrado, sim, né, mais apoio. Claro que de vez em quando falta, enfim. Então, quando falta, a gente acaba fazendo a internação dia. Senão, elas lidam bem com ponta de dedo. Mesmo as diabéticas gestacionais que nunca fizeram isso. Obrigado pela aula. Essas pacientes que começaram a fazer essas glicemias pós-prandiais, elas começaram a aderir mais à dieta e tiveram um menor ganho de peso durante a gestação ou não houve diferença? Eu costumo dizer assim, eu não preciso nem olhar na média glicêmica, a gente associa média glicêmica, pico de hiperglicemia, né? Nem olhar o resultado da glicemia se uma paciente não ganhou peso. Aí se eu falar isso para uma plateia de obstetras, eles vão me matar, porque como é que uma gestante não ganha peso, né? Não ganha mesmo, as nossas não ganham. Por quê? Porque elas já são obesas. Reserva elas têm bastante. Então, se a paciente estiver bem sensibilizada, né, para adesão à dieta, que é dieta, exercício e até insulina, porque a gente usa mesmo e não tem nem dó e nem medo, né, de usar a insulina na gestação, o controle de peso, quer dizer, não ganhou peso, está tudo em ordem, está tudo ótimo. Agora, aquela paciente que vem contando para você que não estou caminhando, não estou fazendo a dieta e tal, que você vê ganho de peso, você pode apostar que ela está comendo mesmo, né? Então, o que a gente tem no nosso ambulatório? O peso, no início, quando você faz o diagnóstico e entra com o tratamento, elas até diminuem o peso, né? No máximo, elas vão manter esse peso. Mas se aumentar, tem alguma coisa errada. Claro que eu vou estar sempre olhando evolução de ganho de peso da mãe e crescimento do feto. Às vezes é preferível dar mais dieta, aumentar a ingestão e dar mais insulina, mas para eu permitir que esse feto cresça. Tem os dois lados da balança, né? Eu parto do princípio assim, eu não sei dizer para você qual é o melhor protocolo. Aliás, ninguém tem essa resposta. Não adianta a gente ficar aqui brigando, porque isso é em 2 tempos. Você tem razão, a própria Ada, né, no suplemento dela de 2014, ela já dá uma olhada e talvez a primeira crítica... Desculpa, é que eu esqueci, acho que me responder isso para você. A primeira crítica que a gente vê na literatura é da professora Jovanovic, que ela adere a esse novo protocolo, mas ela diz assim, será que ao invés de ser universal, não seria melhor a gente aplicar isso em quem tem risco? Tá? Então, essa é a primeira coisa. Bom, eu costumo dizer assim, que o importante é a gente seguir um protocolo, só que se a gente seguir ele, elegê-lo, nós vamos ter que segui-lo até o final. Então, se eu adotar esse protocolo da ADA, eu tenho que responder para você que uma glicemia de jejum de 88 não é 92. Aliás, 91,9 se acontecesse, né? Não é. É maior ou igual a 92. Ela vai ter a outra chance lá. Claro que pode acontecer o quê? Dessa paciente ganhar muito peso, tá? E de repente eu me senti aí forçada a colher umas glicemias aí ao longo do dia. Provavelmente, se ela não fizer critério para diabetes, ela vai ter pelo menos hiperglicemia gestacional leve. Tá certo? Então tá. Então a gente agradece.